Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Então, sejam todos muitíssimos bem-vindos. Estamos começando uma aula muito especial. Estou aqui diretamente na Nova Zelândia para transmitir essa aula para vocês, não só contando o que a gente lê e acompanha sobre esse país, mas também o que a gente está vendo aqui de diferente, de especial, porque, olha, é um país que merece muita atenção. É um país que conseguiu o que muita gente queria. E quando eu estou falando muita gente, estou falando de vinícolas, estou falando de regiões, estou falando de entidades, de países, que é ter vinhos de alta qualidade e muito valorizados. Muito valorizados mesmo. E muito valorizados a ponto de, só para entendermos, né? A Nova Zelândia produz algo em torno aí de 400 milhões de litros por ano, e ela exporta algo em torno de 3/4 da sua produção. A Nova Zelândia, ela manda para fora algo em torno de 75% dos seus vinhos. E isso é algo muito interessante, porque os vinhos da Nova Zelândia têm um valor agregado muito alto. Tem um valor agregado muito, muito, muito interessante. Eles são produtores relativamente pequenos, são pequenas vinícolas, muitas delas familiares, e que, com apoio, incentivo do governo durante muito tempo, eles focaram em conhecimento, eles focaram muito em entender o que melhor eles podem fazer e como podem continuar melhorando nisso, e começaram a ter vinhos cada vez melhores e diferenciados num conceito não só um ou outro produtor, mas globalmente falando, globalmente vamos lá, localmente falando como país, e conseguiram ter essa diferenciação nos seus produtos por qualidade e por preço. Então eles produzem pouco, os mais importantes e maiores produtores de vinhos do mundo, mas é um país pequeno e consegue cobrar caro pelos seus produtos. E isso é muito legal. Então, olhar sobre a Nova Zelândia, entender como que eles fazem isso e como eles chegaram nisso também é bem interessante. E mais do que tudo, entender o que está acontecendo, porque o processo de mudança dos vinhos neozelandeses não parou, continua acontecendo. E por mais que a gente fale que eles são muito centrados em Sauvignon Blanc, e é realmente a uva de maior volume, não é só Sauvignon Blanc que eles fazem bem. Ah, mas eles também fazem bem Pinot Noir, que é a uva tinta principal. Sim, mas não somente. Ah, eles também fazem bem Chardonnay. Sim, mas não somente. Até escolhi para a gente degustar hoje um Chardonnay. Aqui, Chardonnay Vila Maria, o Cellar Selection, ó, Chardonnay Hawkesbury, que é uma região muito importante de produção de vinhos aqui, Chardonnay Vila Maria 2022. E eu vou visitar a Vila Maria, né? Nós iremos até lá, e ainda não fui, vai ser nos próximos dias, e a gente vai ir lá para Hawkesbury também, e aí a gente vai também conversar com eles todo esse processo que eles são os principais produtores da Nova Zelândia. Então, muito do que eles fazem também inspiram produtores locais, inspiram produtores que têm eles como referência. Então, também é legal conversar com esses produtores um pouco maior, porque eles conseguem dar uma ideia para a gente do porquê desse processo de mudança, do porquê eles fazerem coisas que daqui a pouco era menos comum, como, por exemplo, o vinho rosé, como daqui a pouco o espumante. E eu estou dizendo menos comum, não é porque eles não faziam. Faziam, mas o grande destaque deles sempre foi o vinho tranquilo, ou tinto, ou principalmente branco. Mas com o tempo, eles
passam por processos de transformações, como está acontecendo agora. E a gente vê os vinhos da Nova Zelândia cada vez mais leves e frescos, uma vez que já eram vinhos leves e frescos. Mas também a gente vê, por outro lado, alguns vinhos ganhando um pouco mais de relevância por aqui, como, por exemplo, os chardonnays barricados, os chardonnays encorpados. E interessante, porque os vinhos rosés, os vinhos espumantes, eles são uma tendência global. Chardonnay barricado, há uma tendência global de diminuição da sua produção. E aqui eles têm esse estilo mais, eles chamam caramelizado, muitas vezes até eles brincam com os rótulos, eles escrevem, né, que o vinho ele tem aromas, sabores de caramelo, às vezes alguns botam uns desenhinhos, às vezes um caramelozinho na frente, no rótulo mesmo do Chardonnay, para dizer, olha, esse Chardonnay tem barrica, esse Chardonnay ele é mais estruturado, ele tem a passagem da madeira, ele tem o caráter secundário muito evidente. Aliás, o vinho que eu estou provando com vocês, ele é uma linha, digamos que intermediária da Vila Maria, e é um vinho que fermenta em barrica, e ele depois estagia em barrica. Então ele tem a madeira aí bem destacada, bem evidente, mas muito equilibrado. O vinho ele é muito equilibrado. Porque o que é equilibrado, né? Primeiro, essa estrutura, esse volume de boca, essas notas secundárias e esse frescor, a acidez. Então, tem muito equilíbrio entre notas primárias e secundárias, então as notas frutadas, aquelas notas, né, muito direcionadas para um abacaxi um pouco mais maduro, até um toquezinho de fruta tropical, com a nota secundária da madeira. Então a madeira não sobra. E muito equilibrado na estrutura, no volume de boca, com a acidez. E isso faz toda a diferença. Então um vinho muito diferenciado, estamos falando de Chardonnay de classe mundial. Não à toa que essa vinícola ela é bastante premiada, principalmente por causa dos seus Chardonnays. Mas vamos aumentar um pouquinho aqui a nossa apresentação para a gente avançar um pouco mais. Porque entender os vinhos da Nova Zelândia, e hoje eu vou dar um foco um pouco maior para o terroir, para o contexto de terroir e para as uvas, para a gente entender um pouquinho o que melhor eles produzem, e a gente vai fazendo alguns tópicos, a gente vai trazendo alguns insights para entender o processo do que eles fazem. O processo que leva eles a ter esse direcionamento. Bom, vamos pensar o seguinte. A Nova Zelândia é um país pequeno. A Nova Zelândia é um país que tem uma cultura e uma economia muito centrada na agricultura. A agricultura é a principal fonte de renda deles, é a principal matriz econômica deles, da matriz econômica, né, é o principal item de economia, de fonte de renda, de valor do PIB, e eles cuidam muito disso. A agricultura aqui é algo muito valorizado, tanto que, para a gente entrar na Nova Zelândia, a gente passa por vários controles, desde controles de imigração até controles sanitários. A gente tem que preencher formulário, a gente tem que dizer que está levando qualquer coisa de origem animal, de origem vegetal, não pode entrar com produtos de outros países, dessas origens. Se leva, tem que declarar, tem que mostrar para eles avaliarem se pode entrar ou não. E assim, e a multa é pesada. A multa inicial, se tu não declara que está levando alguma coisa, $400 neozelandês só para eles, só para tu não ter declarado. E pode ser maior, ou seja, a partir daí pode ser maior e correr riscos aí de responder processo e tudo mais. Então é bem rígido. Passa por vários níveis na entrada da Nova Zelândia, vários níveis de controle. Exatamente porque eles são um país que são isentos de algumas pragas e eles querem preservar e evitar que novas doenças entrem e cheguem no país. Então o controle é muito forte. E tudo muito organizado. Muito, muito organizado. Né? Desde a imigração, desde o controle. Só para vocês terem ideia, para a gente entrar aqui, pisar em solo, pisar não, quando o avião desce a gente já está, mas para a gente entrar oficialmente no país, ter a licença, ser liberado no aeroporto, pelo menos 3 níveis de controle, de fiscalização a gente passa. Pelo menos 3. Pode ser mais.
Então depende das etapas ali que você é selecionado para passar. Então, pelo menos 3. Pelo menos você vai falar com 3 fiscais diferentes níveis para você entrar na Nova Zelândia. Então, para vocês verem o quanto é controlado aqui. Mas tudo muito organizado. Aqui eu não estou fazendo terrorismo, gente, para vocês não virem para Nova Zelândia. Pelo contrário, venham, porque o país é incrível. É incrível. Venham, claro, só peguem referências, como é que funciona e tudo mais, e venham, porque vale muito a pena. Só que essa ideia de produção, né, agrícola de qualidade, eles também levam para o vinho, porque o vinho é uma produção agrícola. Por mais que a gente possa industrializar um conceito de produção, de elaboração de vinho, a essência do vinho é agrícola. Então, os produtores da Nova Zelândia, durante décadas, e aí vão fazer que, ou vamos falar que é a mudança da geração ali dos anos 70 para os anos 80, que a Nova Zelândia vai começar a produzir vinhos de altíssima qualidade, em escala maior, em escala do país. E aí a gente muitas vezes fala, mas o Brasil é um país que produz vinhos de alta qualidade há poucos anos. Sim, o Brasil produz vinhos há séculos, mas de alta qualidade há poucos anos, há poucas décadas. Mas a Nova Zelândia é mais recente ainda. Mas qual é a diferença? O que a Nova Zelândia fez? Bom, vamos responder essa pergunta, mas vamos avançando na ideia de produção de vinhos, para a gente chegar no contexto de terroir. Então, hoje, a maioria são pequenos produtores que produzem vinhos na sua região e alguns produtores um pouco maiores que têm vinhedos em diferentes áreas. E essas diferentes áreas servem aí de inspiração e de possibilidade de indicar no rótulo o local da onde aquela uva vem. Então, a ideia de indicação geográfica na Nova Zelândia é a localização da onde vem a uva. Deixa eu até, vamos botar aqui, ó. Da onde vem a uva. Por exemplo, aqui, ó. Aqui é um Chardonnay de Hawke's Bay. Hawke's Bay fica aqui na Ilha Norte. É uma área que fica bem ao leste da Ilha Norte, na parte central da Ilha Norte, mais ao leste, e que é muito famoso, né? Toda a região, toda a área ali é muito famosa pela produção de vinhos, principalmente com uvas de corte bordalês, algumas uvas tintas e Chardonnay, alguma coisa de Sauvignon Blanc, enfim, Riesling e outras variedades. Mas a gente avançar para entender esses conceitos de produção da Nova Zelândia, a gente pode começar olhando aonde está a Nova Zelândia. Porque a Nova Zelândia, vamos pegar aqui esse mapa, ó, mapa global aqui dos países, a Nova Zelândia ela vai estar aqui, ó, aonde? Bem aqui embaixo, ó. Tá vendo esse pontinho vermelhinho aqui? Bem aqui literalmente nesse planisfério aqui, bem a sudeste aqui verdinho a Austrália e aqui vermelhinho a Nova Zelândia. Então a Nova Zelândia são 2 grandes ilhas principais aqui no Pacífico e que estão aqui afastadinhas, que é uma área, se a gente parar para olhar, né, se a gente comparar inclusive com o Brasil, né, a gente compara aqui com o Brasil que está verdinho aqui na América do Sul, a gente pegar os extremos, né, do extremo norte da Nova Zelândia ao extremo sul da Nova Zelândia, a gente está falando de 1.000 quilômetros. Então, é um país pequeno. Mas é um país que, quando começou o processo de mudança no perfil dos vinhos, aí eu estou falando já literalmente anos 80, a Nova Zelândia teve uma visão muito interessante. E aí estou falando governamental, uma mudança conceitual de valorização. Então o governo começou a ajudar e começaram a principalmente se dedicar à pesquisa, começaram a se dedicar a entender o que melhor eles poderiam produzir e fomentar isso, ajudar esse processo de transformação. E aí, claro, a gente estava num momento muito importante, gente. Parecia que eu estava participando do negócio. Não, mas eles estavam num momento muito importante porque estava começando a se destacar algumas variedades, dentre elas a Sauvignon Blanc, que vai ser implementada ali praticamente final dos anos 70, anos 80, uma vinícola chamada Montana, e hoje ela se chama Brancott Estate, que produz
né, Sauvignons Blancs até hoje, ela começa a introduzir Sauvignon Blanc num conceito varietal. Lá no vale, que é esse vale que é chamado de Brancoat, e um vale muito bonito, uma região muito bonita, fica na Ilha Sul, em Marlborough, que é a principal região produtora. Pois bem, quando eles começam a ver que eles têm um potencial muito grande de transformar uma commodity, que é a uva, produto agrícola, com valor agregado relativamente baixo, porque é uma commodity, eles podem manufaturar e transformar isso em produtos com valor agregado muito, muito alto, o governo tem um insight de dizer, bom, vamos ajudar os produtores a fazer melhor isso. E vamos cobrar mais caro. E aí começa um processo de pesquisa, de desenvolvimento. E a Nova Zelândia tem uma facilidade, porque ela está aqui na Oceania, e tem um vizinho muito importante de produção chamado Austrália, que também é um grande centro de produção, claro, um país maior, um volume maior de produção. A Austrália está ali sempre brigando pela quinta, sexta posição entre os países produtores, e muito focada, a Austrália, em fazer vinhos também de alta qualidade. Só que a Austrália faz de tudo, né? Um país muito grande, com muitas áreas de vinho, faz vinhos de alta qualidade, faz vinhos mais simples também. São grandes consumidores. E a Austrália, com essa ideia de desenvolver tecnologia, de desenvolver pesquisas focadas para o setor vitivinícola, não demorou para a Nova Zelândia também, parceiro deles, aproveitar isso. Um país menor, começaram a acelerar esse processo de entendimento. Começaram a ver como melhor poderiam aproveitar as regiões, as áreas, como melhor poderiam trabalhar os diferentes terroirs. E nesse período, aí a gente já está falando anos 90, começo dos anos 2000, a Nova Zelândia investiu menos em marketing e investiu um pouco mais em conhecimento, em entender como eles poderiam fazer melhor, em entender o que melhor eles poderiam produzir, como eles poderiam fazer produtos melhores. E mais do que isso, né? Hoje a Nova Zelândia é referência em muitos conceitos. Por exemplo, conceito de sustentabilidade. Enquanto o mundo, há uma década atrás, estava naquele movimento de começar a falar em sustentabilidade, não é que já não existisse, mas começasse a falar como algo importante, a Nova Zelândia já tinha congressos e congressos, a Nova Zelândia já fazia, eu lembro em várias Provines, a Nova Zelândia fazendo eventos lá na Provine, que fica na Alemanha, que é a mais importante feira de vinhos do mundo, fazendo eventos de sustentabilidade. Exatamente, porque eles entendem a necessidade disso para eles ter uma produção de qualidade. E hoje, hoje o mundo fala em sustentabilidade, o mundo defende muito isso, e aí estou falando especificamente, né, vitivinícola, não é somente isso, mas vitivinícola, isso hoje cada vez mais a gente tem a racionalidade da importância disso. A Nova Zelândia há décadas faz isso e defende isso. Então, essa ideia que uma produção importante deles aqui é a pecuária, né, tanto a pecuária de gado quanto de carneiros, enfim, e é comum aqui a gente ver essas ovelhinhas nos vinhedos, essa relação de produção orgânica, biodinâmica, e isso é bem importante. E eles entendem essa importância e eles defendem essa importância. E isso é muito relativo. Outra coisa que a Nova Zelândia tem é muito essa relação de cultura. Eles trazem a cultura deles e trabalham isso muito bem. E eles botam um pouco dessa cultura no seu jeito de ser, claro, mas também no seu jeito de comunicar. Olha que interessante. É um país pequeno, mas que produz algo em torno de 400 milhões de litros. Aqui foi o último dado, né, publicado
pela OIV em 2023, sobre os maiores países produtores, e a Nova Zelândia está aqui. Né? Pode ver que produz um pouco mais que o Brasil, enquanto o Brasil em 2022 fechou o ano com algo em torno de 320 milhões de litros, a Nova Zelândia com 380, quase 400 milhões de litros. E foi um dos países que melhor lidou com a questão da pandemia e que também melhor lidou na questão comercial da pandemia. E a Nova Zelândia, quando teve que se fechar, se fechou. Quando tinha que mandar produtos para fora, mandava. Quando entendia que não tinha que mandar produtos para o exterior, não mandava. Quando entendia que não tinha que comprar, não comprava. Eles são muito racionais quanto a isso. E isso é muito interessante, porque essa é uma visão que eu gosto de chamar a atenção. Porque transformar commodity em valor agregado é uma busca global. Porque vamos pensar, vamos fazer um cálculo de padeiro aqui, né? Sem desmerecer os padeiros, um cálculo meio por cima, assim. Vamos pegar no Brasil, se tu tem uma uva de altíssima qualidade, tu vai vender o quilo da uva por R$7, R$8. Se você pegar esse mesmo quilo de uva e transformar numa garrafa de vinho, quanto você pode vender? Fora que a uva ela é perecível. Fora que a uva é uma fruta que rapidamente estraga. Uma garrafa de vinho pode durar quanto tempo? Então, aquele cacho de uva ali, vamos jogar bem alto. Pagou R$10 o quilo de uva. Uma garrafa de vinho, você pegou esse quilo, transformou numa garrafa de vinho, você vendeu esse vinho por quanto? No mínimo uns R$100, se é uva de qualidade. Então, você multiplicou aquele seu produto em valor 10 vezes. E aí que a Nova Zelândia começou, com esse entendimento, a dar esse grande apoio e incentivo para a sua produção nacional. E isso muito relacionado também com a sua cultura. Porque eles também, não é? Eu falei que eles, claro, investiram mais em pesquisa, investiram mais em entender como eles poderiam produzir melhor. Não é que eles não fizessem marketing, não é isso. Eles fazem, continuam fazendo, hoje muito mais que na época, mas sempre atrelado com o conceito local, com a sua ideia, com a sua cultura. Não à toa, né, que tem muito forte essa cultura maori, que são os nativos aqui da Nova Zelândia, e eles levam isso muito forte, né? E aqui o haka, né, que é essa dança tribal que eles fazem, inclusive, né, estou eu aqui na nossa aula de hoje, literalmente fardado de neozelandês, com a camisa aqui dos All Blacks, né, que vocês podem ler, ó, All Blacks, que são os famosos jogadores de rugby da Nova Zelândia, foram campeões mundiais aí algumas vezes no rugby, e que chamam de All Blacks, porque eles jogam, né, todos vestidos de preto, e antes dos jogos eles fazem aquela dança maori, né, que é para invocar força, né, valentia, brio, para ir para o jogo. É um negócio lindo, né, assustador para os adversários, os caras enormes gritando, batendo, fazendo, né, uma dança tribal, mas muito muito estereotipado o que eles fazem, assim, estereotipado porque fica nítido para a gente entender esse estereótipo deles. E eu estou falando de estereótipo no sentido positivo, tá, gente? Não é no sentido até pejorativo, é no sentido positivo porque isso é natural deles, não é algo forçado, é algo da essência. Tanto que na chegada no aeroporto em Auckland, que é o maior aeroporto do país, que é o aeroporto internacional mais importante, você já tem uns portais tribais, já tem, né, os desenhos tribais, inclusive essas tatuagens maori, é muito bonito. Eles trazem isso para a cultura, ou seja, não é porque hoje a gente é moderno, não é porque hoje a gente vive um mundo contemporâneo diferente daquele mundo nativo de algumas centenas de anos atrás, ou décadas atrás, que não pode manter, preservar a cultura, que não pode ter a essência, né, do que você é presente. Isso é muito rico. Mas olha que interessante, isso mostra porque eles são diferentes. Não é que eles são melhores ou que eles são piores. Eles são diferentes porque Maori só quem tem são eles. É da essência deles. Então, vamos vender isso. Sabe? Vamos ajudar, ou vamos aproveitar isso para dar mais valor para os produtos.
dá mais valor. Tipo, olha, quem consegue fazer isso com essa identidade, com essa ideia, somos nós. E aí eles começaram a ganhar o mundo. Com alguma ajuda. Dentre essa ajuda, paisagens maravilhosas. É um país lindíssimo. E a gente sabe que o turismo, principalmente o enoturismo, ajuda muito o comércio de vinhos. E eles aproveitam isso muito bem. É um país extremamente lindo, muito bonito, inclusive, né? Gravação do Senhor dos Anéis acontece, os filmes do Senhor dos Anéis aconteceram aqui, parte da série, né, do Senhor dos Anéis, a gravação aconteceu aqui, agora segunda temporada, né, dos Anéis do Poder, que é a série do Senhor dos Anéis, está sendo gravada na Nova Zelândia, e aquela fotografia lindíssima, né, eles têm tanto no filme, quanto nos filmes, quanto nas séries. E é realmente deslumbrante as paisagens. Um país pequeno, duas ilhas, literalmente, vamos dizer perdidas, né, mas duas ilhas ali no sul do planisfério convencional que a gente está acostumado, né, ou vamos lá, a sudeste da Austrália, e com uma beleza única, né, um conceito único de produção de estilo, e que eles conseguiram levar para o mundo. Porque esse também foi um diferencial da Nova Zelândia. Eles venderam para o mundo algo diferente. Algo que eles faziam bem e que não precisava ser igual a que outras regiões produtoras faziam. A própria Sauvignon Blanc. A Sauvignon Blanc, que é, né, a gente já falou, a uva principal deles, o que fez a Nova Zelândia ganhar destaque na produção de Sauvignon Blanc não foi fazer Sauvignon Blanc parecido com o Vale do Loire. Não foi fazer Sauvignon Blanc parecido com Bordeaux. Foi fazer um Sauvignon Blanc completamente diferente, mas com qualidade. Diferente, mas com alta qualidade. O mundo pode escolher se quer ou não tomar. É uma escolha dos consumidores. Mas se tem qualidade, pode ter certeza que vai ser consumido. Se tiver qualidade, pode ter certeza que vai ser consumido. E não à toa que a gente olha hoje uma tabela de safra da Wine Enthusiast e a gente vê várias regiões da Nova Zelândia sendo acompanhadas anualmente. Qualidade, conceito, o que está produzindo. Se está produzindo, né, com vinhos para consumo mais jovem, está produzindo vinhos para um pouco mais de guarda. Então isso aqui é muito interessante. É muito interessante da gente ver que um país pequeno, importante na produção de vinhos, ali sempre girando na faixa ali do 13º, 14º, 15º maior produtor de vinhos do mundo, mas com conceitos muito claros, com conceitos muito bem definidos. Certo, vamos lá. Vamos a algumas perguntas aqui que têm aparecido, e aí eu vou entrar um pouco mais agora na ideia de terroir e falar um pouquinho das principais uvas. A gente já começou a falar um pouco sobre Sauvignon Blanc, sobre Pinot Noir, sobre Chardonnay, e a gente avança em mais alguns. Deixa eu trazer algumas perguntas para vocês aqui. O Bruno, Marcelo, pela foto vemos carnês, a produção é muito de biodinâmica? Sim. Aliás, primeiro, muita produção orgânica, em primeiro lugar. Então, essa ideia de sustentabilidade também passa pelos vinhedos sem defensivos, ou quem usa defensivos, usar de forma mais racional possível. E isso eles têm muito. E essa ideia realmente dos animais nos vinhedos é para isso. É para ajudar no ecossistema. Não é só uma questão de marketing. É também uma questão de equilibrar o ecossistema e de bem viver entre todas as culturas ali relacionadas. É um país pequeno, então, detalhe, a gente já vai entrar, tá, gente? É um país pequeno e muito montanhoso. A gente viu as fotos, né, ali do Senhor dos Anéis, enfim, muito montanhoso. Não é qualquer lugar que consegue ter vinhedos para fazer vinho, tá? Isso é interessante. A Thelma falou, gostei da camiseta, Marcelo arrasou. Então, a camiseta dos All Blacks, né, aqui para nossa aula de Nova Zelândia, uma aula de Nova Zelândia, feito aqui direto da Nova Zelândia, vestidinho de Nova Zelândia, né? Então, e tomando, claro, provando com vocês um vinho neozelandês aqui, que é um produtor que eu gosto muito, tá? Um dos meus produtores preferidos
da Nova Zelândia. A gente falei alguns produtores, eu falei da Brancott, né, da Brancott State, que foi o primeiro produtor a trazer a Sauvignon Blanc e a dar destaque para a Sauvignon Blanc lá nos anos 70 para os anos 80, chega no Brasil, tá? Brancott chega no Brasil, quem importa é a Porto. Vila Maria também. Quem traz Vila Maria para o Brasil é o Wine Brands, mas eu não tenho visto os vinhos ultimamente, então eu não sei se a Wine Brands está trazendo ainda, mas quem tinha importação de Vila Maria para o Brasil era o Wine Brands. Então aí, ó, 2 produtores, ó, dica para vocês, tá? 2 produtores da Nova Zelândia chegam no Brasil de alta qualidade. Querem um terceiro? Craig Range. Craig Range, opa, melhorar o nosso foco aqui. Craig Range também chega no Brasil, da Nova Zelândia, quem importa é a Decanter, também de alta qualidade. Tá? Então, alguns produtores aí de altíssima qualidade que chegam, eu vou falando mais alguns para vocês aqui durante a aula. Tá? Então, 3 aí que vocês já podem anotar e podem procurar, que são produtores de alta qualidade e que esses 3 produtores têm vinhos de diferentes regiões. Ah, não, Brancott não. Brancott só tem lá só tem de Marlborough. Mas tanto Vila Maria quanto Craig Range tem vinhos de diferentes regiões. A Chaline trouxe palmas para o governo deles que identificaram o potencial investido. Sim. E é uma visão importante e que faz toda a diferença. Faz toda a diferença para que eles consigam ter vinhos de mais alta qualidade. Porque não basta o produtor se esforçar. Para ser competitivo, eles precisam ter algum tipo de ajuda e isso também depende de uma visão de posicionamento político, uma visão de mercado, mas com o respaldo das políticas públicas locais. Senão, não tem jeito. A Fernanda perguntou, a Fernanda Catani, exportam 2/3 da produção para quais países? Até mais, tá, Fernanda? Eles exportam algo em torno de 3/4 da produção. E eles exportam primeiro para os principais países consumidores, como Estados Unidos, Reino Unido, exportam bastante para a China, aqui para o norte, lá para o norte da Europa, e alguns outros países, como o Japão, né, na Ásia, que também são alguns consumidores importantes. Mas principais mercados ainda, os principais países produtores, como Estados Unidos e Reino Unido. Pessoal falando legal da aula, sim. Pessoal que chegou depois, lembrando, né, eu estou transmitindo uma aula aqui direto da Nova Zelândia, então por isso que a gente não está com todos os nossos recursos aqui, com todas as nossas estruturas, tá bom? Mas aqui o Paulo, professor, a latitude da Nova Zelândia faz com que os brancos tenham alguma similaridade com os brancos do Chile e Casablanca, então ótima colocação, tá, Paulo? Sim, se a gente pegar essa latitude, a gente vai ver que tem inclusive aqui no mapa, ó, se a gente traçar uma linha reta aqui da Nova Zelândia com o Chile, sim, a gente tem um paralelo parecido. Mas a gente tem que ver uma coisa, tá? Não é necessariamente o paralelo, mas é o contexto. Contexto em que sentido? Que são parecidos. Primeiro, a Nova Zelândia é um país que está no mar frio, que é o Pacífico, assim como o Chile. Está no mar frio, que é o Pacífico também. Tem uma influência importante de relevos, altitudes, formações de vales e tudo mais. O Chile também. A Nova Zelândia se beneficia de alguns ventos, se beneficia de proteção das cadeias de montanha, também consegue trabalhar bem as áreas de algum tipo de relevo com as áreas planas, coisa que o Chile também faz bem. Mas o clima da Nova Zelândia, ele é um clima marítimo. Enquanto o clima do Chile, ele é um clima mais mediterrâneo. Então, nas áreas onde o Chile produz Sauvignon Blanc de alta qualidade, são áreas mais frescas. A Nova Zelândia, de modo geral, é um pouco mais fresco, por mais que tenha esse clima marítimo. Fresco, vou dizer para vocês assim, a gente está no auge do verão agora. Estamos aqui em janeiro, verão, que durante o dia é bem quente e ensolarado, mas à noite é fresquinho. Então agora, a gente está falando que está 17 graus. Aqui, na Ilha Norte, que ela é uma ilha um pouquinho mais quente. Então imagina indo para a Ilha Sul, que é uma ilha um pouco mais fria.
Então, apesar de ser um país que tem bastante insolação e tudo mais, ainda é um pouco mais fresco. E claro, isso vai se refletir diretamente no perfil de vinho, né? E isso é legal. Então vamos avançar mais um pouco, e aí eu volto com mais algumas perguntas, tá? Vocês podem ficar mandando as perguntas aqui, eu tô acompanhando e depois eu trago mais algumas respostas aqui para vocês. Então vamos lá para a Oceania e entender esse contexto. Porque a Nova Zelândia, como vocês podem ver aqui, ela na verdade é formada por duas grandes ilhas, a Ilha Norte e a Ilha Sul. Essas grandes ilhas, elas são literalmente cruzadas por cadeias de montanha. E essas cadeias de montanha, elas são importantes. Então, os vinhedos da Nova Zelândia, eles ficam mais centrados para as costas leste das duas ilhas. Porque nas costas oestes, a gente tem uma maior influência de cadeias montanhosas. Então, inclusive nesse mapa que a gente está vendo as regiões produtoras, e as regiões vai ser um tema para tratar mais para frente, a gente vai focar um pouquinho mais no contexto de terroir e nas uvas, vai ter diferentes perfis de terroir, de contextos, e eles tiveram algumas iniciativas muito interessantes. Quando é que ou o que fez e como foi feito para Sauvignon Blanc ganhar destaque na Nova Zelândia? O que eles fizeram de diferente? Foi muito trazer um estilo de vinho diferente. Como assim? O Sauvignon Blanc mais valorizado do mundo é, com certeza, no Vale do Loire, lá em Sancerre e Puy-Fumé. São duas apelações muito importantes. E o mundo, quando fazia Sauvignon Blanc, queria fazer algo parecido com eles. Ok, o mundo começou a tratar Sauvignon Blanc de uma forma um pouquinho diferente, tudo mais, mas a Nova Zelândia não queria fazer igual. Queria fazer com a ideia deles. Então, os Sauvignon Blanc da Nova Zelândia são muito mais frescos, são muito mais frutados, são muito mais amplos. Então, eles começaram a explorar diferentes áreas. Aquela área tem mais acidez. Então, vou fazer um blend com o Sauvignon Blanc da outra área, que é mais frutado, é mais encorpado. E vou fazer um vinho melhor, mais equilibrado. E essa foi a essência da Nova Zelândia, fazer vinhos melhores com a sua identidade. E esse é um dos grandes nortes para eles. É um dos grandes diferenciais dos vinhos da Nova Zelândia. São vinhos muito frescos, vinhos muito diretos em aromas e sabores, vinhos muito francos. Então, nitidez de fruta, quando tem o secundário, tem bastante o primário presente. São vinhos que eles sempre defenderam a ideia do screw cap, né, que é a tampa de roscas. A maior parte dos vinhos da Nova Zelândia são vinhos de screw cap. São vinhos de tampa de rosca. É difícil até conseguir aqui encontrar vinhos de tampa de cortiça convencional. E não só os vinhos média gama, baixa gama. Não, vinhos de gamas mais altas. Por quê? Porque eles entendem que é a melhor vedação para usar. E usam isso há muito tempo. O Brasil tinha preconceito com o vinho screw cap. Ok, mas é a melhor vedação, a gente faz assim. Temos uma produção pequena, Brasil, a gente adora que vocês nos comprem. Vocês não querem comprar porque screw cap, beleza. Eu vendo para os Estados Unidos, eu vendo para a Inglaterra, eu vendo para o país. Tanto que hoje já, né, o preconceito de screw cap no mundo já caiu muito. Por quê? Porque eles tinham razão. Era uma vedação melhor. Nada contra a rolha de cortiça. Tem sua função. As rolhas avançaram muito, né? Hoje as rolhas tratadas, as DIAs, são de altíssima tecnologia e são muito seguras e tudo mais. Sim, hoje, nos últimos 5 anos, a gente aceitou melhor. A gente fala o mercado, né? Nós somos profissionais, a gente já está acostumado com o screw cap há muito tempo. A gente defende que o screw cap é uma vedação boa e não é para vinhos ruins, barato, etc. há muito tempo. E a Nova Zelândia já usando isso, né, como referência há literalmente décadas. Então, as duas ilhas com um pouco mais de 1.000 quilômetros, se a gente pegar do extremo norte ao extremo sul, a ilha norte um pouquinho mais quente, a ilha sul um pouco mais fria, até porque a gente está no hemisfério sul, quanto mais para o sul, mais frio, né? Então, esse é um ponto importante. Fica ali entre os paralelos 35 e 45. Pois bem, é um país
apesar de pequeno, com uma diversidade muito grande, com uma beleza natural muito grande. A gente vê esse contexto visual deles que é inspirador, é realmente inspirador, e tem muitos turistas que vêm para Nova Zelândia há muitos anos para turismo de aventura, para turismo ecológico, para quem tem famílias, e assim, o enoturismo não ia demorar para ganhar destaque. E hoje a gente já vê muitos turistas vindo para Nova Zelândia, primeiro por causa do vinho, principalmente, e da comida. E depois fazer o restante do contexto que eles têm, né, de belezas e tudo mais. E isso mostra uma mudança bastante importante. Falando um pouquinho de terroir, então, a Nova Zelândia são essas duas grandes ilhas cercadas por mar, né? Isso é bastante importante. E esse mar, a maior parte deles frio. O mar traz esse clima marítimo que diminui um pouco a intensidade das estações. Então, o verão não é tão quente, o inverno não é tão frio, com algumas observações, porque principalmente na Ilha Sul é bastante frio. Mas faço algumas observações, porque na Ilha Sul a gente tem algumas áreas importantes com continentalidade, inclusive que muda o fator climático preponderante de marítimo para continental. E aí fica bastante frio, porque nos climas continentais o inverno é muito frio e o verão um pouco mais quente. Uma ilha, então, que ela é realmente relativamente fria, moderada pelo mar e que favorece muito uvas que vão ter destaque para a acidez, para o frescor. Não significa que não possa ter vinhos encorpados, estruturados, inclusive de corte bordalês. Mas o grande destaque são uvas mais frescas. São uvas que acabam tendo um pouco mais de frescor e um pouco mais de predisposição às questões de características primárias. Então, frescor, características primárias. Nitidez de aromas e sabores, principalmente primário. O que são as características primárias? Ou seja, os aromas e sabores primários. São aqueles aromas relacionados muito com vinho jovem, como frutas, como flores, como aqueles aromas, quando principalmente aromas bem nítidos. A gente estávamos provando um Sauvignon Blanc hoje de tarde, de um produtor importante aqui, Baba Azul, e um Sauvignon Blanc muito premiado, e que não chega no Brasil. E a gente, poxa, encontramos aqui, vamos provar, enfim. Gente, era um suco de maracujá. Mas assim, parecia que estava tomando maracujina, mas muito bom. Não era cansativo, porque você tinha aquele toquezinho herbáceo controlado, muito controlado, mas que dava um complemento. Você tinha um toquezinho até daquela flor branca, daquela florzinha do maracujá, mas assim, era um suco de maracujá. Impressionante. E delicioso. Bom volume de boca, uma acidez alta, assim, um vinho impressionante. Impressionante. Mas muito nítido. As características primárias, muito bem definidas as características primárias. Tem um toquezinho secundário, aquele leve redução positiva, né? Mas assim, muito gostoso. Muito, muito gostoso. Isso é possível por causa do contexto de terroir. Então, é um país muito ensolarado e que esse sol ajuda na maturação. Mas é um país moderado pelo mar, então não fica tão quente. Já é um pouco mais frio por natureza, seu contexto de terroir, e o mar, mesmo no verão, não deixa ficar tão quente. Outro detalhe importante, então, próximo do mar, moderação de temperatura, bastante insolação, principalmente no verão, e amplitude térmica. Falei para vocês, estamos no auge do verão. A diferença hoje entre o dia e a noite de temperatura foi algo em torno aí de 12 graus, mais ou menos.
Ou seja, à noite é fresquinho. Falei para vocês que agora está 17 graus. Durante o dia foi a 30 e vários. Então, olha essa diferença de temperatura. Chegou a 29, quase 30 e alguma coisinha. Passou 30 e em torno de 12, 13 graus de diferença de amplitude térmica. Isso faz com que as uvas à noite, o vinhedo à noite, ele desacelera o seu metabolismo, retém mais acidez, durante o dia volta a esquentar, o sol ajuda, né, a rapidamente, quando o sol está presente, a videira começar a acelerar seu metabolismo e volta o seu ciclo de maturação mais estendido. Então, o que acontece? Retém acidez, estende o ciclo de maturação e consegue desenvolver melhores os aromas e os sabores. Retém acidez, desenvolve melhor aromas e sabores. E isso é muito interessante. Muito, muito interessante. Por isso eles também fazem esses vinhos muito saborosos, muito aromáticos. Não só Sauvignon Blanc é uma uva aromática. Pega um Chardonnay aqui, ok, esse Chardonnay que eu estou provando com vocês, ele é um Chardonnay bastante secundário, mas ele tem o primário muito presente. Né? Realmente muito, muito presente. E temos chuvas médias aí na faixa de 900 milímetros. Mas isso é a média de precipitação da Nova Zelândia como um todo. Mas as áreas de vinhedos, normalmente, elas estão em vales que têm cadeias de montanha que protegem um pouco da entrada da chuva naquela área. E isso também é importante. E essas cadeias de montanha também protegem não só da chuva, mas muitas vezes do vento frio que eles trazem, que vem principalmente ali do Mar da Tasmânia, que é um mar bastante frio. Então isso também vai protegendo algumas regiões, não só da chuva, não só das nuvens, isso aqui também vale sempre frisar, né? Quando essas cadeias de montanha elas protegem da entrada da chuva, não é só a água que não está vindo, é as nuvens que não estão chegando. Se não está chegando nuvem para bloquear o sol, mais insolação, melhor a maturação. Então é um contexto de terroir muito bonito, visualmente, e também muito benéfico para a produção de uvas de alta qualidade, para viticultura de alta qualidade. Então, é muito interessante isso, né? Eu fico encantado, assim, isso me toca saber que eles têm esse contexto terroir e que eles valorizam isso. Amplitude térmica é uma bênção. No local certo e bem explorado, é uma bênção. Porque é por isso que eles conseguem ter vinhos tão frescos, vinhos tão interessantes em aromas e sabores. Eles também, claro, eles exploram isso. Não adianta só ter um terroir favorável e não explorar. E aqui vantagens da Nova Zelândia também. Bom, aqui avançando um pouquinho mais. Aqui a gente deu um pouquinho já das regiões, mas aqui a gente vê também esse contexto de relevo que eu falei para vocês. Percebam essas cadeias de montanha como um todo, são essas áreas mais escuras. Aqui na Ilha Sul vocês vão ver esses picozinhos brancos, é onde tem neve, inclusive. E percebam que essas cadeias de montanha vão criando vales e os vinhedos estão nos vales. E, de modo geral, a Nova Zelândia ela não explora muito a altitude e o relevo. Por quê? Porque, às vezes, é até mais... É um terroir muito mais difícil de ser explorado. Muitas vezes eles acabam tendo aí explorando as áreas mais planas, que até muitas vezes são um pouco mais férteis, mas eles com manutenção de vinhedos, eles usando toda a tecnologia que eles têm, que eles desenvolveram e que eles têm essa predisposição de usar. E aí vocês vão perguntar, mas quais são essas tecnologias? Eles estão falando de geomapeamento de vinhedos, estão falando de colheita mecanizada, estamos falando de acompanhamento constante de parcelas e de vinhedos, né? Alta tecnologia em cantina. Bom, então, tecnologia a favor da produção de vinho de alta qualidade. Eu vi que a Cássia tinha falado sobre colheitas noturnas, sim, eles também têm muito essa ideia. E, poxa, se eles conseguem e podem utilizar isso, por que não utilizar? Tá? Então a gente tem muito da Nova Zelândia também com essa ideia, tipo, não, se a gente pode utilizar, vamos utilizar, é bom, é positivo, não vamos ficar aqui, né, abrindo mão disso. Pelo contrário, vamos incentivar, tá, mas a colheita mecanizada
é condenada no mundo. Não, depende. É melhor colher manualmente, caixinho por caixinho, que vai ser mais cuidadoso? É. Mas dá para fazer isso? Ou daqui a pouco tem que colher e tem sol, e tem que colher uma uva branca, e tem que colher rapidamente, ou, por exemplo, colheita noturna. Né? Tem um tempo que você consegue colher. Né? Por quê? Porque é mais difícil, é mais caro, o trabalhador custa mais. Daqui a pouco vem a colheitadeira, colhe tudo rapidamente, colhe de noite, leva já para a vinícola rapidamente, não demora muito até colher, até botar na caixinha, depois ir para o trator, depois ir para a vinícola. Daqui a pouco já consegue colher mais rápido e rapidamente começa a processar a uva para evitar perda de aroma, perda de sabor. Então, assim, não dá para condenar a colheita mecanizada, porque tem grandes vinhos feitos de colheita mecanizada, tá, gente? Então, cuidado aí quando a gente cria esses conceitos e dá essa definição absoluta, e muitas vezes não é, tá? Então, cuidado. Não estou dizendo que a colheita manual não é melhor. Mas não significa que a colheita mecanizada não pode ser utilizada muito bem e cada vez melhor e ajudar muito aí nessa busca de elaboração de vinho de qualidade mais alta. Bom, falamos desse ciclo mais estendido de maturação de uva, e isso também traz bastante a concentração de açúcar. Então, por mais que tenha essa boa maturação, concentração de aromas e de sabores, retenção de acidez, também desenvolve bem açúcares. Então, aqui, eu estou provando um vinho com vocês que é um Chardonnay. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Da Vila Maria. Aqui o selinho, né? Da New Zealand Wine, ó. Selinho oficial deles. Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ó. Aqui, ó. New Zealand Wines, tá? Tem todos os avisos aqui que eles têm que ter. Esse vinho tem de álcool. Deixa eu ver aqui. Vou comprar rótulo. 13,5, tá aqui, ó. 13,5% de álcool. Pode ver que é uma uva que teve uma boa maturação de açúcar para conseguir desenvolver 13,5% de álcool. Então, e desenvolveu muito bem. E assim, por mais que a gente tenha essas chamadas, não, tá aqui, ó, os vinhedos concentrados nas áreas mais planas, eles exploram, estão cada vez mais começando a explorar taças em encostas, enfim, mas a maior parte dos vinhedos são em áreas planas. E claro, exige mais manutenção. Né? As áreas planas são mais férteis. Então, exige mais controle de canópia, né? De desenvolvimento vegetativo e tudo mais, controle de produtividade. Mas eles fazem isso muito bem e têm resultados muito, muito bons. Tá. Vocês estão trazendo várias perguntas bem interessantes. A gente vai falar um pouquinho de uvas, mas deixa eu responder algumas perguntas de vocês aqui, que vocês estão trazendo coisas muito interessantes. A Cláudia trouxe a variação climática na Ilha Norte, por isso o sul é muito grande, o volume de chuvas. Bom, Cláudia, vamos lá. Na Ilha Norte, a gente tem cadeias de montanha maiores. Primeiro nós vamos separar um pouquinho. A gente tem cadeias de montanhas, Ilha Norte, tá? Cadeias de montanha maiores na parte central. Ilha Sul é mais frio e as cadeias de montanha são mais concentradas no oeste. E aí são cadeias de grande altitude, são Alpes, inclusive, né? Os Alpes são conjuntos de serras. E com grande altitude. E que, inclusive, esse conjunto de cadeias montanhosas, muitas áreas, inclusive, são protegidas da influência do oceano. Então, a Ilha Sul ela é mais fria, ela é mais sedimentada, ela é mais continental, a sua influência climática preponderante. Então, os vinhos ficam um pouco mais intensos em acidez, os vinhos ficam um pouco mais, né, direcionados para essa tensão ácida mais destacada, mas ainda assim muito esses aromas primários bem destacados. Aí o volume de chuva, como eu falei para vocês, varia um pouquinho, né? Depende da área, e principalmente as áreas de vinhedos são áreas mais protegidas dessa quantidade maior de chuva. O Marcelo, você acha que o Brasil tem chance de ser um grande player internacional? Claro que tem, Marcelo. Aqui a gente tem um grande caminho a percorrer, né? Principalmente essa questão de auxílio institucional, visão não só de união do setor,
mas também com políticas públicas que favoreçam isso. Agora, o Brasil perde uma grande oportunidade, porque tu imagina, o Brasil é um grande produtor de commodity, o Brasil é um grande produtor, tem um potencial de uva muito grande, tanto no sul quanto no norte, literalmente, passando pelas zonas tropicais. Se tivesse um incentivo governamental de entender, olha, vamos fomentar a transformação de um produto da base primária, que é a uva, em um produto secundário, com alto valor agregado, que é o vinho, com certeza o Brasil teria um potencial muito grande como país agrícola de ter alto valor agregado, ter vinhos de alto valor agregado. Mas isso hoje depende muito exclusivamente dos produtores, que tem que correr e rebolar muito para conseguir dar destaque para os seus vinhos. Tá? Estou falando dos produtores brasileiros. São heróis, literalmente. Tá? A Maria Ângela aqui. Como você avalia os Pinots da Nova Zelândia? Podemos compará-los com os da Borgonha? Então, Maria Ângela, primeiro, comparar com a Borgonha comum, porque é a principal referência de Pinot Noir no mundo. Mas assim, eles fazem muito bem na Nova Zelândia, Pinots. Diferente da Borgonha. Mas fazem muito bem. E alguns lembram, claro, Pinot, com suas características de Pinot, mas assim, caminho a comparar com a Borgonha. Eles fazem alta qualidade com um perfil diferente, muito mais frutado. Aqui os vinhos ganham um pouco de caráter de fruta, até um pouquinho mais madura, mas muita qualidade nos Pinots. Para mim, os meus vinhos preferidos da Nova Zelândia são Pinot Noir, tá? São meus vinhos preferidos. Não estou dizendo que são melhores, não. Eu amo, literalmente, os Pinot Noirs da Nova Zelândia. São muito mais frescos, são diretos, são os vinhos que entregam muita qualidade. O Félix falou, a Nova Zelândia é um marco de qualidade para o dito Novo Mundo, é um dos grandes marcos, né? E ela falou a questão também do preço, são caros, claro. Eles valorizam seus produtos e cobram caro por isso. Fazem de propósito. Fazem por quê? Porque eles têm essa predisposição e sabem vender isso. E podem cobrar caro. E podem cobrar caro. Legal. Bom, tem várias perguntas bem bacanas. O Evan também trouxe aqui. Eu acho interessante falar de vinícolas da Nova Zelândia que fizerem ótimos contratos com a MSC, com a MSC, grande financeira e distribuidora mundial de alimentos. Sim, também. Estratégia, né? Eles são ilhas. 2 ilhas no meio do Oceano Pacífico. Se eles não fizerem contrato de distribuição com grandes distribuidoras, né, vai ser difícil para eles. Vai ser complicado. Pois bem, esse Chardonnay que eu estou provando aqui com vocês é o Chardonnay da Vila Maria. Né? Já vou falar um pouquinho das uvas até. Aliás, deixa eu trazer aqui que isso é interessante. Deixa eu botar aqui para vocês, antes de provar o vinho, o que são as principais uvas da Nova Zelândia. Então, dos vinhos tintos, disparado a Pinot Noir, com 73% da produção das uvas tintas, seguida de Merlot e depois a Syrah. Já nas uvas brancas, a gente tem 78%, quase 80% da produção de Sauvignon Blanc, seguida de Chardonnay, Pinot Gris e depois a Riesling. E são uvas que estão até ganhando um certo destaque, como a Pinot Gris ali e a Riesling, mas a grande referência ainda são os Sauvignon Blancs, seguidos de Chardonnay. Olha que interessante, enquanto o mundo inteiro queria fazer Chardonnay estilo Borgonha ou estilo Califórnia, a Nova Zelândia estava fazendo Sauvignon Blanc, estilo Nova Zelândia. Por isso que a Sauvignon Blanc é a segunda uva branca mais plantada para vinhos no mundo, gente. Tá, vamos descontar a Irene aí, né, que é uma uva que tem um volume muito grande, mas que não é muito direcionada para vinhos de alta qualidade. Chardonnay e Sauvignon Blanc são. Com uma vantagem para Chardonnay, tá? Que ela é muito mais utilizada para espumante também. Sauvignon Blanc nem tanto. E a Nova Zelândia fazendo. Então, quando a Sauvignon Blanc não era grande destaque no mundo, a Nova Zelândia estava investindo nela porque acreditava no potencial do terroir da Nova Zelândia para isso. Para fazer vinhos melhores. Tá, mas o mundo não está querendo comprar Sauvignon Blanc. Sim, mas eu consigo fazer isso bem e é diferente. Se eu fizer bons vinhos, o mundo vai comprar. Eu tenho que acertar a receita aqui, mas o mundo vai comprar. E hoje o mundo compra e compra muito. E por causa da Nova Zelândia, Sauvignon Blanc é a segunda uva branca mais importante do mundo. Ponto. E isso é muito relevante. E aqui que eu falei para vocês, essa vinícola que lançou a Sauvignon Blanc no mundo, para a Nova Zelândia, né, que é a Brancott Estate,
e elas foram os primeiros a plantar, lá na época que eles começaram a plantar e a vinificar varietal de Sauvignon Blanc, estamos falando aí do final dos anos 70, né, aqui na região de Marlborough, na Ilha Sul, e que ajudou realmente a ter esse grande norte, esse grande diferencial para o país como um todo. Né? E hoje, claro, é difícil um produtor que não tenha Sauvignon Blanc na Nova Zelândia, porque é a grande referência para eles. Né? E eles conseguem lidar muito bem com isso. Isso é legal, né? Lembra da Brancott State, que era a antiga Montana na época, chega no Brasil, tá, gente? E os vinhos são muito bons, tá? Gosto muito, recomendo muito os vinhos da Brancott. Eu, sempre que posso, compro, assim, são vinhos muito, muito neozelandeses, né? Direto em aromas, em sabores, acidez alta. Eles têm essa série, a tradicional Rótulo Branco, ele tem uma série que eu gosto muito, chamada Liter Series. Os vinhos são muito bons mesmo, recomendo. Tá? São caros, sim, né? Vinho bom é caro, né, gente? Não tem jeito. Vinho bom, caro. E assim é a vida, né? E vinhos melhores são mais caros ainda, tá? Não tem jeito. Pois bem, falando um pouquinho mais aqui de Sauvignon Blanc, ela tem esse perfil muito destacado aromático, então tem que cuidar muito a questão para não sobrecarregar a parte aromática verde, aqueles aromas herbáceos, que é natural da Sauvignon Blanc. A Nova Zelândia fez isso muito bem, de equilibrar muito o aroma de fruta com esse aroma herbáceo, e muitas vezes deixando esse aroma herbáceo até com menor protagonismo, e isso é bom, porque esse aroma herbáceo muitas vezes cansa um pouco, aquele aroma de grama cortada, às vezes de pimentão, às vezes de erva fresca, arruda, broto de tomate, isso às vezes é um pouco cansativo. E a Nova Zelândia, então, com essa ideia de trazer esse aroma mais frutado junto com os aromas herbáceos, foi uma decisão acertada. E como fazer isso? Lidando melhor com os locais onde a uva é plantada. Cuidando do blend, melhorando a vinificação e tudo mais, maturação de uva e tudo mais. Grande protagonista Sauvignon Blanc é os aromas, a intensidade aromática e a alta acidez. E aí dá para fazer umas coisinhas ou outras ali. Mas o grande destaque da Sauvignon Blanc é esse direcionamento de aromas diretos, de frescor. Dá para fazer coisas diferentes? Claro que dá. Dá para fazer passagem por madeira, dá para trazer um caráter secundário, né, de vinificação, dá, mas não é o que melhor a uva se apresenta. Por isso, tem outras uvas que se dão melhor, como o caso da Chardonnay. A Chardonnay se dá muito bem com essas técnicas. E eles fazem isso, tanto que eles dão destaque para a Chardonnay exatamente para isso. Vinho mais barricado, vinho mais amadeirado, vinho assim, vinho assado. Perfeito. E funciona muito bem. E Pinot Noir, assim, ó, anotem o que eu estou falando. É um Pinot Noir de altíssima qualidade no mundo. É um dos melhores países para a produção dessa uva. E não são vinhos ainda tão caros quanto as grandes referências de Pinot, principalmente Borgonha. Mas estão ficando cada vez mais caros, tá, gente? Não tem jeito. Estão ficando cada vez mais caros. Então fica a dica aí para vocês. Eu sei que vinhos da Nova Zelândia chegam um pouco no Brasil e são caros. Mas a qualidade também é alta. Tá? Então fica a dica aí para vocês. Bom, deixa eu provar esse vinho aqui. Vocês estão provando aqui o... Vamos botar essa tela maior aqui, ó. Estou provando com vocês aqui o Vila Maria, Chardonnay, eles têm, né, essa linha aqui chamada, melhor aqui, ó, chamada Cellar Selection, aqui, ó, beleza. A região é Hawke's 2022. Esse vinho ele fermenta em barrica, algo em torno de 10% de barrica nova, e depois estagia em barrica, faz a maturação ali em barrica, e eles fazem um pouco mais de batonagem, eles fazem um pouco mais aquelas leveduras ali de extração das leveduras mortas e que dá um pouco mais de corpo. Então, usam a Sauvignon Blanc para um perfil mais direto de aromas, principalmente primários,
e deixam a Chardonnay para fazer esses vinhos mais intensos, mais barricados, mais encorpados, e funciona muito bem. Ó, estão vendo o vinho aqui com uma intensidade de cor média, já uma tonalidade, né? É um palha puxadinho ali já para um douradinho. No nariz, isso é incrível, gente. Isso aqui, ó, isso é muito legal. Tem o secundário muito evidente, mas o primário é equilibrado. Tem o aroma da fruta, tem muito perfil da fruta junto, então não fica cansativo, não fica aquele chá de madeira, não fica aquele caráter só de amanteigado, caramelizado, não, tem muita fruta. E assim, uma fruta madura tem um toquezinho do abacaxi, mas tem um toque do pêssego, tem um toquezinho da fruta tropical, mas muito equilibrado. É um vinho correto, a intensidade dele é uma intensidade média para média mais. Em boca. Em boca é um vinho, primeiro, seco, depois é um vinho com acidez média mais para muita. Eu não vou botar em muito, porque assim, ó, salivação, é muito fresco. Chama muita atenção, vamos lá. O álcool dele é um álcool muito integrado. O corpo dele é um corpo médio mais. O álcool dele também é um álcool médio mais, mas a gente não percebe, ele é muito bem integrado. Ele é muito bem. Assim, o álcool é o vinho que tu toma uma garrafa e não percebe. Vai perceber depois, né? 13,5% de álcool. Mas o que mais chama atenção? O preenchimento de sabor no meio de boca. Ele é um vinho muito saboroso e uma longa persistência. Olha, é um vinho nível de qualidade muito bom e assim, ó, quase excelente. E ele é uma linha intermediária de produção. Não significa uma linha intermediária, até um vinho de entrada não pode ser um vinho excelente, mas é muito difícil. E aqui é um vinho que, olha, entrega muito. Aqui na Nova Zelândia, ele gira na faixa, esse vinho aqui é algo em torno de $20 neozelandeses, tá? Então, o que daí faz uma cotação no Brasil de 13, cada dólar neozelandês algo em torno de R$3,50, né? Algo em torno disso. Então, a gente estaria falando aqui de um vinho na faixa dos R$100 aqui, tá? Que é um vinho caro para Nova Zelândia, tá? Tem vinhos um pouquinho menos que isso, e tem vinhos muito mais que isso, tá? Aqui o consumo aqui de vinhos da Nova Zelândia, eles consomem algo em torno de 80% de vinhos deles. Então, o que eles consomem de vinho aqui, 80% de vinhos é deles, e assim, ó, mais um percentual alto, assim, algo em torno de 15% de vinhos da Austrália, que é vizinho aqui deles. Então, o que a gente vê. Fora isso, francês, né, eles têm champanhes, né, que também são importantes. Assim, vamos lá. 80% do vinho consumido na Nova Zelândia é vinho da Nova Zelândia. Que também tem isso, né? O melhor lugar para consumir o vinho é na casa onde ele é feito, no lugar onde ele é feito. A gente também aproveita um pouco isso. E assim, um vinho, olha, muito bom. Assim, esse vinho no Brasil na faixa de R$300 é um vinho muito bem comprado. Tá? Muito bem comprado. É óbvio, a importadora vai levar para o Brasil, vai cobrar 450, 500, que é um pouco mais difícil, né? Mas, chegasse na faixa de R$300, aquele vinho, assim, compra o Chardonnay, assim, que é um baita um Chardonnay, e que, assim, custa R$300, entrega muito, e que se vai pegar um vinho nessa qualidade média da Borgonha, vai custar o dobro do preço. Né? Mas aí é outra história. Tá, deixa eu trazer algumas perguntas aqui para vocês. O Marco Túlio falou, meu professor Marcelo, e essa camisa dos All Blacks? Abração, Marco, pô, adoro os All Blacks. E, claro, uma das primeiras coisas que eu fiz quando cheguei na Nova Zelândia foi ir numa loja para comprar uma camisa dos All Blacks, né? Então, eu vou deixar um abraço pro professor Júlio César Kunz, que me ajudou, inclusive, a montar, ele tá comigo aqui na imersão, né? Nós estamos aqui com os professores da BS Rio Grande do Sul fazendo uma imersão pela Nova Zelândia, o professor Júlio está aqui comigo, e também gosta muito dos All Blacks, foi comigo numa loja lá de produtos dos All Blacks, né? Então, para quem não sabe, os All Blacks é o time de rugby da Nova Zelândia, e eles são famosos aí
pelo seu jeito de jogar, né, dedicação. Então, sim, adoro. Então, primeira coisa, vou comprar a camisa oficial dos All Blacks aqui e vou fazer aula com ela, né? Então, vestidinho de Nova Zelândia aqui. Depois você falou que eu vou fazer o haka. Haka é aquela dança maori clássica, né, de estímulo, quando eles se preparavam, quando os maoris iam para a luta, eles faziam aquela dança tribal e que os All Blacks fazem antes dos jogos de rugby. É lindo, né? Vocês depois deem uma olhada, entrem lá no YouTube, procurem lá All Blacks, bota aí Maori, né? Haka, que é o ritual, vocês vão ver, é muito legal. É muito, muito legal, né? O Evandro falou, são grandes admiradores da Nova Zelândia, apesar que 10 anos eram vinhos baratos e que em comparação em qualidade. Antigamente eles eram bem mais acessíveis, realmente. Mas é isso, né? Aí o Alexandre falou, Marco... Não, foi o Alexandre falando que no final vou fazer o hack. Não é para tanto. Ah, mas eu acho muito legal, gente. Isso é muito, muito legal. Gosto bastante. Marcelo, teve enólogos de referência e outras regiões produtoras que ajudaram na identidade e crescimento dos vinhos da Nova Zelândia? Carlos, teve internamente. Tá? Mas assim, não era ideia assim, de um expoente. Era a ideia de coletivo, era a ideia de centros de pesquisas, ajudar todos a se desenvolverem. Então, muito mais do que um expoente, como a gente vê em outros lugares, ou um enólogo, winemaker, ou fly winemaker, que era... Não, coletivo, mais forte do que o individual. Fernando, professor, sobre os expoentes da Nova Zelândia, como são, você acha que há um grande potencial ainda para explorar pesticidas na Nova Zelândia? Sim, tem, está crescendo muito, tá? Inclusive grandes vinícolas fazendo investimentos aqui, como a Moet, Chandon, enfim, de áreas bem destacadas para espumante. E está crescendo bastante. Tá? Já está crescendo bastante. Né? E olha, bem destacado, tá, gente? Bem destacado mesmo. Bem destacado. Eu vou dizer para você, sabe, eu sou muito... Eu sempre fui muito impactado pelos vinhos da Nova Zelândia, sempre gostei, sempre estudei, sempre comprei, sou um consumidor por escolha de vinhos neozelandeses. E é a primeira vez que eu tô aqui no país. E vou falar para vocês, viu? Eu achei que eu sabia que eu ia ficar envolvido, mas não sabia que ia ser tão impactado. Porque é realmente incrível, é um país assim que eles têm uma organização muito, muito boa e para tudo, tem uma educação muito diferenciada, assim, muito pela cultura deles, e eles levam isso para os negócios, eles levam isso para a vida. E a gente vê esse reflexo nos vinhos, né? São vinhos aí realmente diferenciados, são vinhos aí que entregam realmente uma qualidade muito alta, né? Vamos lá, como é que eu vou chamar isso? Uma identidade muito única, muito deles. Por mais que usem uvas internacionais, por mais que usem Sauvignon Blanc, Pinot Noir, Chardonnay, Merlot, Syrah, é a identidade deles. É como eles fazem, né? Que é muito único, que é muito peculiar. Bom, nossa aula de hoje, né, acabou já se estendendo um pouquinho mais. É muito legal poder transmitir essa aula e fazer essa aula aqui diretamente da Nova Zelândia para vocês. Estou muito feliz e estar aqui também entendendo um pouco mais para trazer para vocês, né? Por isso que eu estou aqui pesquisando, por isso que a gente está aqui entendendo como tudo acontece, esse movimento importante que a Nova Zelândia faz há muito tempo e não deixa de fazer, para trazer para vocês conteúdos aí mais atualizados. Estão vendo o Auckland, que é o fundo, né? Tá? Não dá para abrir a cortina, que senão dá o reflexo da luz aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não vai dar. Vai ficar com muito reflexo aqui no vidro, porque é de noite aqui, né? Vamos lá, a gente tem uma diferença grande. Agora aqui são 13h30 da manhã. Mas eu não queria deixar de ter essa aula com vocês ao vivo para trazer esse conteúdo de estímulo a vinhos de um país tão especial. Claro, são caros, mas a gente entende agora, ou começa a entender um pouco mais por que os vinhos são caros. E merecem ser caros, tá? E se eles cobram caro, é porque as pessoas pagam caro. E isso é mérito da Nova Zelândia. E eles fazem isso muito, muito bem. Bom, gente, quero agradecer. Obrigado, foi muito legal aí todas as interações, todas as dúvidas, todas essas, né? A gente fazer uma aula ao vivo aqui da Nova Zelândia, super desafiador. E quero deixar também um beijo aí muito especial
para toda a minha equipe que ajudou a gente a conseguir transmitir essa aula assim, cheio de desafios, mas eu acho que foi bem bacana para a gente poder ter uma visão diferente da Nova Zelândia, tá bom? Deixar um beijo especial para vocês agora, deixar aquele brinde final. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.